Olá, tudo bem? Eu sou o Gerson Araújo e você está no De Pai para Filho podcast. Aqui a gente sempre tem conversas como se fosse de um pai para um filho, de um pai para seus filhos. E na realidade é isso mesmo. A ideia minha aqui é poder deixar gravado conversas que eu gostaria de ter tido com os meus filhos e por força das circunstâncias acabou ficando mais difícil. Por conta da correria do dia a dia, por conta da gente não ter tempo adequado para a gente se encontrar como eu gostaria. E eu falei, poxa, eu não quero perder a oportunidade de deixar registrado para eles. Então, todos esses podcasts são uma conversa minha com os meus filhos. E aí eu gravo e mando para eles e falo, olha, eu gravei mais um áudiozinho, vamos ouvir, vamos conversar, E eles, a ideia é que eles possam pensar sobre o assunto e depois a gente pode amadurecer alguma coisa, né? E você é nosso convidado a ouvir, se esse trabalho for bênção para sua vida, tá bom? Você é muito bem-vindo aqui. E os temas que a gente está tratando são basicamente sobre relacionamento, sobre namoro e possivelmente, né, a gente não chegou nisso, mas possivelmente até sobre casamento, né? E nós estamos numa série tentando entender e buscar na Bíblia, claro, toda essa nossa conversa é do ponto de vista da Bíblia. A gente está buscando entender quais eram os planos de Deus para relacionamento, para o namoro, para a relação, para o casamento entre um homem e uma mulher, né? E a gente começou vendo, a gente pensou assim, onde que tem na Bíblia alguma coisa falando sobre isso? E a primeira referência que a gente viu foi na criação, né? A gente conseguiu identificar nos episódios anteriores, a gente abordou bastante isso, né? A gente conseguiu identificar que as características básicas que Deus deu para o ser humano nos dão fortes indícios, grandes dicas para entender como que é o homem, como que é a mulher. E isso ajuda a gente a entender a nossa vida, a nossa missão aqui na Terra e entender a nossa missão com o outro, né? Bom, a gente viu até agora uma geral, assim, no capítulo 1 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, na primeira página da Bíblia. Ali a gente já vê referência sobre a criação do ser humano e como isso se processou na cabeça de Deus. Qual era a ideia de Deus para o ser humano quando, lá nesse momento, quando não havia o pecado ainda, quando tudo estava certinho. E a gente descobriu algumas coisas, né? Se você tiver interesse, né, em ver, veja os episódios anteriores que a gente abordou um bocado sobre isso. Aí, o que aconteceu é que, acabando o capítulo número 1, a gente viu Deus falando simplesmente, viu Deus que era tudo muito bom. Então, a primeira conclusão que a gente... Não primeira, mas uma das conclusões que a gente tirou nesse momento é que a existência do homem, a existência da mulher, a existência da natureza, a existência da missão que a gente tem com relação à natureza e a ligação que a gente tem com Deus. Lá, né, lendo tudo, o comecinho da criação, a gente viu que tudo isso era muito bom. Muito bom. A conclusão, assim, que Deus tirou ali, olha que legal é isso aqui, que coisa boa, né? E aí a gente entra no capítulo 2 de Gênesis. Aí a gente fui procurar, será que tem alguma coisa aqui falando sobre homem e mulher, né? Ou sobre homem? Bom, no capítulo 2, o que acontece aqui é o seguinte. No capítulo 1 é uma espécie de resumo, uma geral que Deus deixou escrito ali para a gente entender como se processaram mais ou menos como se processaram lá no começo a criação da terra, né, da natureza e também o homem. Só que no capítulo 2, por incrível que pareça, ele entra nos detalhes que ele não falou nada disso no capítulo 1, e é isso que a gente vai ver agora.
Então, de alguma forma, no capítulo 2, ele repete um pouco sobre a criação do homem, da criação da mulher. Peraí, mas ele já não tinha falado isso no capítulo 1? Tinha sim. Só que ele traz agora alguns detalhes muito legais. E a gente vai descobrir que detalhes são esses aqui. Pelo menos a gente vai apontar alguma coisa aqui para a gente pensar e raciocinar em cima disso. Bom, vamos ler o primeiro versículo que fala disso no capítulo 2 é o versículo número 7. Então a gente está em Gênesis. A gente já estudou o capítulo quase todo, praticamente todo, e agora a gente chegou no capítulo 2. E o primeiro versículo que faz alguma referência sobre homem e mulher, sobre o ser humano, é o versículo 7. Eu vou ler aqui para você. Diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. É um versículo que praticamente todo mundo já ouviu, né? Dificilmente alguém ainda não deu uma lida ou não ouviu alguém comentar alguma coisa sobre isso, né? Mas talvez você não tenha percebido uns pequenos detalhes aqui, né? Vamos lá, qual que é a ideia aqui? Bom, a primeira coisa que a gente viu é que Deus formou o homem do pó da terra. Lá no começo, no capítulo 1 de Gênesis, Deus não falou nada disso, né? Ele só falou assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E homem e mulher os criou, né? Então, mas ele não entra em detalhes outros. O que Deus falou lá no começo era assim: olha, o homem e a mulher são a imagem e semelhança de Deus. Beleza. Agora aqui ele não fala nada disso, mas ele fala como é que aconteceu. Ele fala assim: o homem foi feito, eu fiz, né? Deus falando, eu fiz o homem do pó da terra. E depois ele fala uma segunda coisa. Depois de ter feito o homem do pó da terra, ele sopra nas narinas o fôlego da vida. Então o homem se torna um ser vivente. Aqui a gente vê duas coisas: a parte da composição, vamos dizer, da parte da composição química do pó da terra. Isso a gente pode entender que a nossa constituição física, ela é os elementos químicos ou os elementos que compõem o nosso organismo, eles estão presentes na natureza. Tanto que foi de lá que Deus tirou vamos dizer, as peças, não bem peças, né? Mas tirou os elementos para fazer o homem. Então ele deixa muito claro que ele buscou na natureza os elementos para construir o homem, para formar o homem. Então a gente sabe, né, que o nosso corpo tem muitos elementos que estão na natureza. O nosso corpo tem, por exemplo, água. A água está na natureza, né? Se você for mais a fundo ainda, por exemplo, dentro do nosso corpo há inúmeras moléculas e muitas delas apresentam, por exemplo, um átomo de carbono. E esse átomo de carbono não existe só dentro do organismo humano. Tem na natureza livremente, em grande quantidade. Tanto que quando a pessoa morre, ela se desfaz toda e meio que fica no meio dos elementos da natureza e volta para a natureza de novo, né? Então a gente vê aqui um caráter físico, né? E que a gente tem essa ligação enorme com a natureza. A gente foi feito com elementos da natureza, né? Isso sim Deus já tinha sinalizado lá no capítulo, nas nossas conversas anteriores, né? Então a gente vê aqui uma amostra ou um elemento que faz a gente pensar ou entender por que a gente tem tanta ligação com a natureza. Porque a gente foi feito dela, está escrito aqui. E Deus formou o homem do pó da terra, né? Essa palavra pó dá uma ideia de coisas particuladas, de coisas
fragmentadas de elementos pequenininhos, né? O pó é uma coisa pequenininha, uma poeirinha, né? Então, aquilo que forma a Terra, a natureza, é a mesma coisa, em linhas gerais, é aquilo que forma o nosso corpo, o nosso organismo. Então, a gente tem uma ligação muito grande com a natureza. A gente foi feito dela, né? Isso foi feito pela mão do Senhor. E isso pode, talvez, explicar porque a gente gosta tanto, às vezes, de estar no meio da natureza. Claro, com alguns limites, né? Tem gente que não gosta tanto de tudo que tem na natureza, né? Alguns bichos da natureza, a gente prefere que eles fiquem longe da gente, né? Mas em linhas gerais, faz muito bem a gente sair de casa, tirar um fim de semana e ir para um sítio, ir para um lugar onde haja árvores. Às vezes até dentro da própria cidade que a gente mora tem um parque bem arborizado, às vezes tem um lago, tem alguns animais, há pássaros, os sons são diferentes, os cheiros são diferentes, né? Se você foi para um sítio, teve a oportunidade de ir para o interior, para uma fazenda, para algum lugar, o amanhecer tem aquela neblina, um monte de coisas particulares, inerentes à natureza, e que às vezes a gente não precisa nem ficar falando do nada, nem ficar pensando em nada, só ver, só estar ali faz um bem enorme pra gente, né? E às vezes não é num sítio, né? A gente comentou em algum episódio aí, que às vezes a nossa curtição, a nossa sensação de estar bem é às vezes ir pra praia. A praia, o mar, é natureza, né? Então, colocar o pé na areia, sentir aquele vento com aquele cheirinho de sal, ouvir o som das ondas quebrando, às vezes sentar numa pedra e ficar observando o balançar das ondas, os peixinhos que eventualmente passem por ali. Como isso faz bem. Às vezes a gente se sente, poxa, eu estou num paraíso. É mais ou menos que a gente está se conectando com aquilo do qual a gente foi feito. Então não tem nada de errado e é muito natural a gente se sentir bem na natureza, com os animais, né? Em linhas gerais, né? Claro, você pode pensar, mas conheço fulano que a pessoa não quer nem saber de nada de natureza, quer ficar totalmente fechado num computador na casa dele e ficaria lá a vida toda. Natureza para essa pessoa é uma foto que ele viu pela internet. Às vezes é a forma que essa pessoa tem de se conectar com a natureza pela internet, né? Bom, isso é uma coisa para a gente pensar depois, mas seria uma exceção. Em linhas gerais, faz muito bem para a gente estar na natureza, ouvir sobre a natureza, ver algumas coisas de natureza. E quando a natureza sofre também, sei lá, a gente está na praia, vê aparecer, o mar joga lá na praia um monte de lixo que alguém jogou lá no mar, não sei aonde, e o mar acabou devolvendo ali na praia, e você vê aquelas sacolas, aqueles lixos, a gente fica com o coração apertado. Poxa, como isso foi acontecer? Que tristeza ver essa praia com esse lixo aqui, né? Às vezes é o esgoto da cidade, né? Você tá andando numa praia, vê um córrego despejando no mar, um negócio, uma água preta, suja, uma água de uma coloração assim que você fica desconfiando. Essa água, será que tá limpa? Não parece estar limpa essa água. Então, é o jeito nosso da gente entender que, ou perceber, ou até sentir como a natureza é importante. A gente tem uma tendência a querer que a natureza fique bem, fique limpa, quer que os animais sejam bem cuidados. Então, isso faz parte da nossa essência, né? A gente tem essa ligação da natureza com a natureza, e ela faz muito bem pra gente por causa que a gente foi criado a partir de elementos da natureza. Agora, você viu aqui que continua, Deus deixa escrito, deixa registrado uma segunda coisa. Ele fez questão de deixar registrado que ele falou assim:
E, quer dizer, além dele ter feito do pó da terra, ele tinha algo a mais. Ele falou, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Só então o homem se tornou um ser vivente. Veja, ele soprou nas narinas. Veja, agora é uma coisa que não veio mais da natureza. É uma coisa que veio do próprio Deus, né? Ele fala que soprou, né? Então foi um vento, né? Foi algo que veio do próprio Deus. Só os elementos da natureza não eram suficientes para dar vida ao homem. Deus usou os elementos, isso faz parte da nossa essência, tá tudo certo, mas para ter vida de verdade, precisava de alguma coisa vinda do próprio Deus. E só então foi que o homem ficou vivo, esteve vivo, passou a viver, né? Aqui a gente vê outra coisa. A nossa ligação visceral, a nossa ligação interna, a nossa ligação fortíssima com Deus. Sem Ele, a gente nem estaria vivo, né? Então, a gente vê aqui nessa descrição desse pequeno versículo como isso explica a nossa ligação com Deus. Veja, nessa época aqui não houve pecado, não tinha pecado, tá certo? Então era o momento inicial de tudo, né? Tava tudo certo. E é esse fôlego da vida que veio do próprio Deus. Ele entrou em toda a humanidade. Então a gente pode ver como a humanidade sem Deus não consegue viver. Ela é muito vazia, falta algo muito grande. Assim como a humanidade sem a natureza também não dá certo, né? E olha, nem precisa ser cristão para saber disso, né? O ser humano sem Deus também não dá certo. É algo que fica patinando, não dá muito certo. Às vezes as pessoas falam assim que todo ser humano tem um vazio, ou tem um espaço que é exatamente do tamanho de Deus. É uma expressão super simples para dizer e para mostrar que Deus na vida do ser humano é super importante. E aqui na criação, nesse dia aqui, ficou muito claro que a gente precisou ter o fôlego da vida o fôlego vindo do próprio Deus, para então o homem conseguir sobreviver. Veja, quem é cristão entende ou aceita ou crê que Deus é super importante para a gente. Sem Deus as coisas praticamente perdem o seu valor ou perde grande parte da sua consistência. Isso é algo que a gente crê que quem já é cristão. Quem não é cristão não entende ainda ou não percebe a relação, quão importante é ele ter relação com Deus. Mas essa pessoa sente falta. Talvez ela não consiga explicar verbalmente, talvez não tenha elementos intelectuais que apontem isso para ela. Mas quando ela se conecta com Deus, ela descobre que Deus é muito importante. Quando é possível, quando acontece essa conexão do ser humano com Deus, isso é uma coisa muito boa para ela. Quando a pessoa já se conecta com a natureza, vamos pensar uma pessoa que não tem nada a ver com Deus, uma pessoa que vive como se Deus não existisse, uma pessoa, vamos dizer assim, bem distante das coisas de Deus. Essa pessoa, quando ela se conecta com a natureza, existe uma tendência muito grande de ela ficar muito bem, daquilo alegrar a vida dela, daquilo fazer muito bem para a alma dela, para o coração. Sabe? É uma terapia, vamos dizer. Faz muito bem. Às vezes,
conexão que essa pessoa tem com a natureza talvez seja o ponto mais próximo que ela se conecta com Deus. Porque quem fez a natureza foi o próprio Deus. Então, na hora que ela se conecta com a natureza, de alguma forma, sem entender, talvez ela já esteja procurando se conectar com o próprio Deus e ainda não tenha descoberto isso, né? E quando ela ouve falar de Jesus, ela ouve das coisas que Deus fez, e de alguma forma isso entra no coração dela, isso faz muito bem para as pessoas, né? Então, assim, e isso tem tudo a ver com a criação, porque Deus nos fez do pó da terra e depois Deus soprou dele mesmo na humanidade. Então, para a gente ter vida de verdade, a gente não pode esquecer da gente se conectar com Deus, tá bom? É isso aí, eu acho que hoje é essa nossa conversa, tá bom? Se fez sentido para você, se você acha que tem sido bênção, deixe o seu like, você pode comentar, tá bom? E se quiser, considere ser um apoiador do nosso projeto aqui, tá bom? Espero você no próximo episódio, vai ser bem legal. É isso aí.